Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a Apócope, né? Que é um material que eu já postei pra vocês lá na plataforma. Então, assim, eu vou tentar colocar o link lá embaixo na descrição do arquivo. Então, vocês podem acompanhar o arquivo, a leitura, a explicação do arquivo pelo link abaixo, se eu conseguir colocar, tá? Ou vocês podem seguir pelo material que tá na plataforma mesmo, que é o mesmo PDF, só em 2 lugares diferentes, certo? Então, o que é a Apócope? É um nome meio estranho, né? Mas ele é bem simples de entender o que acontece. Então, ela acontece quando a gente corta o final de uma palavra. Então, normalmente ela vai acontecer, essas palavras serão adjetivos ou advérbios, né? E a gente vai cortar. Pode tirar a última letra dela, pode cortar mais de uma letra, né? Pode cortar uma sílaba inteira da palavra. Ou a gente pode mudar um pouco dessa palavra, né? Que é o caso do muy e mucho. O muy é a versão cortada, né? É a apócope do mucho. O mucho, mucha, seria a parte que a gente tem a palavra completa, e o muy, ela cortada. É o que acontece com santo e san. Em espanhol a gente só tira o final, né, da palavra, a gente corta a última sílaba inteira. Mas em português a gente também muda. Então fica, tem o santo e vira o são. Então, S-A-U, tio, em português. Em espanhol só fica o S-A-N. Então eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Eu vou começar ali já pela explicação, seguindo o exemplo que tem no PDF, que é o primeiro e o primeiro. Para começar, o primeiro é a versão completa da palavra. Do primeiro, que a gente tem o feminino, né? Então, primeiro masculino, primeira feminino, primeiros no plural, primeiro no singular, né? Então o primeiro é o que ele vai mudar em gênero e número. No caso, se ele vier antes de uma palavra no singular, que seja masculina, ele vai tirar o O do final da frase, do primeiro, né? Então vai virar primeiro. Tem o exemplo ali. El piso de Fabián es el primero. Então o primeiro tá no final da frase, não vem nada depois disso, fica como primeiro mesmo. Que tá dizendo que o andar do Fabián é o primeiro. Fabián vive en el primer piso, tá? Então, o Fabián mora no primeiro andar. Em português não fez diferença nenhuma o piso tá no começo da frase ou no final. Já em espanhol ele muda. A única coisa que ele vai mudar também é que, em vez de a gente escrever primeiro piso, a gente vai escrever primeiro piso, certo? Então, isso que a gente chama de forma de palavra apocopada, tá? Que é quando a gente corta o final da palavra por causa do que vem depois dessa palavra. Eu vou colocar aqui algumas apócopes que existem. No final do PDF tem 2 imagens, tem um quadro resumo do que está escrito e também tem mais um resumo específico dos adjetivos, né? E também tem algumas exceções. Então eu vou falando para vocês as formas e dando um exemplo. Então, começando pelo algum e alguno. Tá? Os dois significam algum em português, né? E essa vai ser a regra. Se a palavra vier antes de um substantivo masculino no singular, ela vai ser cortada. Tá? Então, ali. No hay motivo alguno para hablar así. A gente vai colocar o alguno aqui, porque a gente tem o para, que é uma preposição e uma conjunção, e depois tem um verbo. Então não tem mais substantivo seguido dessa frase, né? Agora embaixo. Hay algum motivo para hablar así?
Então, quando o motivo ele vai para depois do algum, então o motivo é um substantivo singular, masculino. Então, quando o motivo vai para depois do algum, a gente corta a palavra, né? Então, ¿tienes algún diccionário de espanhol para prestar-me? Você tem algum dicionário de espanhol para me emprestar? Dicionário também é uma palavra masculina no singular. Em mi casa não há dicionário alguno. Aqui no caso, o alguno, ele encerra a frase, então não vem nada depois dele, não tem por que a gente cortar. Então, o buen e o bueno. Então, o buen é a versão apocopada do bueno. E aqui o significado delas é bom. Tem o bem e o bom, só que os dois aqui são bom. Então, Juan é um professor bueno. Então, professor é substantivo, é masculino, é singular, só que ele tá antes do bueno. Então, por isso que o bueno fica normal. E também o bueno encerra a frase. Normalmente, quando essas palavras que tem apócope, elas encerram a frase, elas ficam com a versão completa dela. Não precisa cortar nada. Juan é um bom professor. Então, como ele tá colocando o bueno antes do professor, né? O adjetivo antes do substantivo, a gente corta ele. Has tenido um buen desempenho. Desempenho final. Então, o buen, corta o bueno, fica bueno. Tu desempenho foi bueno. Aqui o bueno tá encerrando a frase, tá? Depois do desempenho, fica normal. Então, aqui a gente vai chegar para a primeira exceção, né? Que é o qualquer e qualquer. O significado deles é qualquer em português, né? Então ela é uma exceção, porque o qualquer é a forma apocopada de qualquer e é utilizada antes de substantivos masculinos ou femininos no singular. Então vai depender muito de como que você está usando a palavra, onde é que você está colocando a palavra, o qualquer, mas ela pode acontecer diante de palavras masculinas e femininas. Aqui. Elige um livro qualquer. Como ele está no final da frase aqui, ele vai ficar completo. Agora, puedes elegir qualquer livro. Qualquer tá antes do livro, por isso que a gente corta ele. He comprado uma camisa qualquer. Uma camisa, não qualquer. Puedes usar estes pantalones com qualquer camisa. Então, você pode usar essa calça com qualquer camisa. Camisa é feminino, então por isso que dá para usar nos dois casos ali. O gran e o grande, eles também são a gente pode dizer que é uma exceção. Também vai ser usado com substantivos masculinos ou femininos, sempre no singular. Só que aqui a gente vai dar uma... depende muito do que você quer dizer com aquilo. Isso vai depender muito do sentido da frase que você quer dar. Então, recebió uma grande quantidade de dinheiro. Recebió uma quantidade grande de dinheiro. Não mudou muito nada. Mudou muita coisa, né? Espanha é um grande país. Espanha é um país grande. Então, normalmente, quando a gente vai usar o gran, é porque a gente quer elogiar alguém. Então, Espanha é um grande país, quer dizer que é um excelente país, é um ótimo país. A gente tá elogiando a Espanha. Vai elogiar alguém, né? Como vai dizer lá do Chaves, no caso, né?
Chespirito é um gran hombre, porque era um grande homem, ele era um gênio no que ele fazia, né? De criar o Chaves, Chapolin, então a gente pode elogiar ele como grande. Agora a gente vai falar com o grande em sentido de tamanho. Então, a Espanha é um país grande. Aqui é a questão territorial. O quão grande é a Espanha? Estados Unidos é um país grande. Ele tem 2 oceanos que banham o país, então ele realmente é grande em extensão territorial. Agora, ele pode não ser um grande país, ele pode criticar algumas coisas dos Estados Unidos. Dependendo do sentido que você quer usar, o gran e o grande. Elogios, gran, questão de tamanho, território, grande. Mal e malo. Então, eles significam mal com U e mal com L em português. Então, é os dois mal. Então, aqui, as duas palavras significam mal e tem a diferença é essa, do substantivo masculino no singular. Então, Alberto é um diretor malo e Alberto é um mal diretor. Então, ali, depende de onde que vier o diretor, a gente vai colocar se é malo ou mal. Ele é um vecino malo, ele é um mal vecino. Também essas apócopes, elas podem mudar o sentido de uma palavra, né? A gente vai dizer que é um diretor malo, é porque a pessoa dele é má. Às vezes um mau diretor porque não trabalha bem. O trabalho dele não é bom, então por isso que ele é malo. Nenhum e nenhuma, nenhum e nenhuno, no caso, os dois significam nenhum. Então, não tenho problema nenhum, não tenho nenhum problema. Problema é que muda de ordem na frase, né? Do lugar na frase, que vai dizer, a gente vai usar o nenhum, nenhuno ou nenhuma. Aqui volta o primeiro e o primeira. E vamos para os possessivos. Entre os pronomes possessivos, é aqueles que a gente vai dizer que é teu, é tua posse no caso, né? Então nós temos o mio, mia, tuyo, tuya, suyo, suya, que é a versão plena, né? A versão completa. Então pode ver, tem tanto feminino quanto masculino. Agora a gente faz a apócope. É o mi, tu, sem acento, nesse caso tá o tu é sem acento, e o su. O que acontece aqui? Apócope, ele não... Esses pronomes cortados não vai ter variação de gênero, né? Mas tem a versão plural deles, né? Então tem o mis, o tus e o sus. Por exemplo, este reloj es mío. Então esse relógio é meu. Este es mi reloj. A tradução é a mesma. Este é o meu relógio. Então, digamos que eu tô pegando aqui o celular. Então, este celular es mío. Perguntando de quem que é o meu. Ou eu tô mostrando pra alguém. Então, este es mi celular. Então, eu tô mostrando, tô contando que é o meu celular. Né? No me gusta este coche. El tuyo es mejor. Tá? Eu não gosto desse carro, o teu é melhor. Onde está tu hermano? Ou hermana? Onde que tá teu irmão, tua irmã? Este bolígrafo es mío ou tuyo? Então, essa caneta é minha ou tua? E seus livros estão comigo. Eu estou dizendo que os seus livros, né? Os livros estão comigo.
Não, nessa parte dos pronomes possessivos não vai valer a regra, né? Só no plural, só no singular no caso, ele vai pro plural também. Só que vai ter que ser quando a gente usar a palavra masculina. Só vai usar. Não, masculino não vai usar como forma feminina, tá? No caso aqui tem uma diferença no exemplo do bolígrafo, né? Porque bolígrafo é masculino em espanhol, só que quando a gente traduz a palavra caneta, ela é feminina. Então a gente tem que pensar na palavra em espanhol, não em português. Se a palavra em espanhol for masculina, a gente pode cortar, né, a ordem. E vai depender também de toda aquela regra de onde tá alguma coisa, mas se o pronome possessivo, o adjetivo ou advérbio vier antes de uma palavra masculina, a gente corta. Masculino em língua espanhola, não em português. O terceiro e terceiro, ele tem é o mesmo caso do primeiro e primeiro, que é o mesmo caso do um e uno. Só que aqui, o um e uno, ele vai valer para os números, para os outros números também. Então ele vai valer para o 21, 31, 41. Então não é só tipo um, quando for um de uma quantidade. Se for 21, 41, 51, 71, também vai valer, certo? Então, de todos mis primos, solo me llevo bien con uno. De todos os meus primos, eu só me dou bem com um. Tenho um primo colombiano, então eu tenho um primo colombiano. El total de alumnos desta escola é 21 e tenho 21 anos. Então você vai falar a idade, no caso 21, você vai usar o 21 anos. Mas aqui nesse caso, no 21, a gente acentua o 1. Aí a gente chegou na parte das imagens, né, das figuras explicativas. Da dieselina, que a gente vai usar antes de substantivos masculinos singular. O malo, bueno, primeiro, terceiro, uno, alguno e ninguno. Antes de substantivos masculino e feminino singular, que é o qualquer. No santo a gente vai cortar também. Então, no caso, 14 de fevereiro é dia de San Valentim. Então, sempre que for sempre que a gente tiver o santo, né? For colocar o santo antes de um nome masculino, vai usar o san. No caso de, se for nome feminino, né? Santa Ana, Santa Maria. Aí vai usar o completo, né? Os únicos que a gente não vai cortar é Ángel, Domingo, Tomás, Tomé e Toribio. Então a gente vai usar com San Antônio, né? Em português a gente fala Santo Antônio, mas em espanhol é San Antônio. Mas vai ficar Santo Ángel, Santo Domingo, Santo Tomás, Santo Tomé e Santo Toribio. Então esses, só com esses nomes que a gente vai poder usar a palavra santo. O resto é tudo san. Então aqui também a gente coloca o mucho e o muy, porque ele segue a mesma, no resumo sobre a apócope. O mucho e o muy, ele segue a mesma regra dos outros, né? Que é o santo e o san, su e o su, terceiro o tercer, malo mal, bueno buen, grande gran, tanto tan, primeiro primeiro, tu e o tu, quanto quan, qualquer,
ninguno, ninguém, alguno, algum, uno, uno, mio, mi. Né? Então, que é quando a gente diz ali de novo que é apócope, é a supressão de um fonema ou de uma sílaba no fim de determinada palavra, sempre que estiver antes de um substantivo masculino, tá? No singular. E o qualquer e qualquer podem vir antes de um. Qualquer e o gran também eles podem vir antes do masculino ou feminino. Ok? Então nos vemos na próxima aula. Qualquer dúvida é só chamar, certo? Tchau.